Bom dia, queridos amigos, irmãos, que a paz de Jesus se faça no coração de todos os nossos queridos companheiros. Que nesta manhã estejamos juntos agradecendo a Jesus por mais um mês que vencemos, iniciando outro mês, nesse dia tão festivo, da nossa alma, quando nós estamos juntos em família, especialmente no domingo, em que todos estamos agradecidos, pedindo a Deus que tenhamos um bom mês. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. O Evangelho hoje vai falar sobre observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis, por saber onde achareis o que comer, para sustento da nossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas ao acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, 19 até 34. Interpretados à letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei, para a atualidade só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se o que tem. O necessário
Não lhes basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz, que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus faz-lo sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos homens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar nele. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que nesta manhã, alvissareira esplendorosa, possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, para nos sustentar, nos harmonizar, compreendendo este item do Evangelho com reflexões profundas que vão nos mostrar o valor de tudo aquilo que temos aprendido na confiança, na certeza e na fé. Que Jesus nos ampare, que o Mestre olhe por todos os nossos familiares, olhe os doentes nos seus lares, pedindo a Deus que eles sejam envolvidos nas doces vibrações. Rogamos a Jesus por todos aqueles, Senhor, que estão conosco nesta manhã em pensamento, os doentes dos hospitais, os que estão nas ruas, aqueles que estão desabrigados, todos, Jesus, que a sua brandura, o seu amor se faça no coração de cada um, que assim seja. Queridos amigos, essa lição, observai os pássaros dos céus, nós vamos ver que quando Mateus nos traz essa colocação de Jesus, não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Nós precisamos, em todos os momentos, queridos irmãos, tirar a essência do Evangelho, para que possamos compreender o que o Mestre, o que as palavras do Mestre tangem no nosso espírito. Nós sabemos que o corpo é o instrumento do espírito, e muitas vezes nós precisamos entender que nós não podemos dar prioridade ao corpo, sendo que ele não é o ser pensante, não é nele que arquivam as nossas conquistas, não é nele que estão todos os princípios que vai nos tornar um espírito livre, um espírito que procurou na sua caminhada angariar os recursos divinos para formar os seus recursos e formar os seus conteúdos mentais e energéticos. Nós temos percebido
que em nenhum momento nós estamos isolados e a providência divina jamais nos deixou desamparados. E aí, quando nós vamos falar, observar os pássaros do céu, olha que maravilha, a comparação que Jesus traz para aquele povo que ainda não tinha um entendimento, para mostrar para eles que Deus olha por todos nós. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Nós somos muito mais do que os pássaros. E à medida que nós vamos desenvolvendo, pela lei do trabalho, os nossos deveres, nós estamos ampliando a nossa inteligência. É preciso que a gente possa priorizar o espírito, porque aquele nosso irmão que vive para o lado da matéria, para as propriedades, ele se torna quase insaciável, porque os seus desejos são sempre maiores do que a necessidade do espírito. Então é importante que a gente tenha essa confiança para que a gente fique mais atento e que nós estejamos com a consciência bem ativa para que nós possamos estender todos os benefícios que recebemos em direção ao outro. Aqui nós vamos ver que Kardec nos traz esse comentário falando de várias coisas, falando sobre a questão daqueles que vestem com roupas, né, para se apresentarem, suas vestes. Fala também daqueles nossos irmãos que estão sem abrigo. Então, nós vamos ver que a misericórdia divina nos dá o direito, ou nos permite que nós, cada um, possamos produzir aquilo que verdadeiramente necessitamos. E o dia que nós tivermos isso em nós, dividindo, compartilhando com o outro, nós estaremos deixando despontar em nós a fraternidade. E o Emmanuel tem uma mensagem que, como todas, né, são maravilhosas, mas ele tem uma mensagem que nos fala sobre esse item no Reformador, de março de 1964, quando ele fala para a gente: vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Isso é uma grande verdade. Kardec coloca isso aqui para nós. Nós queremos repetir as palavras de Jesus da nossa forma. E isso é conveniente para nós. E Jesus nos deixa uma recomendação muito importante quando ele fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. A cada um segundo as suas obras. Muitas vezes carregando a culpa, carregando o medo e carregando o supérfluo, nós tememos que a nossa consciência possa nos acusar, nos tornando seres infelizes, como nos diz o Evangelho. Mas nós vamos ver que o próprio Cristo nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Ora, a luz é o Evangelho, a luz que ilumina a nossa consciência. E ele nos mostra ainda, nesse item do Evangelho, que nem só de pão vive o homem. O pão, ele sacia o corpo, mas nós precisamos do pão espiritual, para que nós possamos retirar de nós o pensamento de preservar-se contra a volúpia da posse. E aí nós vamos ver que essa volúpia da posse, o interesse é que a gente possa assumir uma atitude de relaxamento e desprezo em relação ao meu próximo, porque enquanto eu estiver amontoando as minhas riquezas, as minhas propriedades, eu estou tranquilo. E nós vamos ver que a organização de tudo isso, da providência divina, que nos auxilia
a compreender a vida material, nós precisamos lembrar que Jesus, no monte, ele multiplicou pães, socorrendo a multidão cansada e faminta. Então, a vida material que nós usamos, que nós temos, ela pode ser dividida. Mas Jesus nos deu uma lição grandiosa que com tão poucos pães, ele multiplica, que é o amor. Hoje nós sabemos que foi um efeito físico. Realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Nós já falamos sobre isso e aqui o Evangelho vem nos repetir. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. O que é isso? Isso vai nos mostrar que todas as nossas lutas, as nossas conquistas enquanto aqui na terra, é para que a gente possa transformar os pensamentos ainda ligados à avareza, ligado a tantas dificuldades que nós passamos justamente para reter o dinheiro. E nós hoje estamos percebendo quanto os irmãos estão necessitados. A gente pode ver aí agora essa situação que nos causa bastante tristeza de ver os nossos irmãos lá do Sul passando por tantas dores, e a gente vê que quanta benevolência os nossos irmãos mandando cestas básicas, alimentos, isso é uma demonstração de solidariedade. Mas quando isso for feito na intimidade do nosso espírito, nós vamos testemunhar que desabrocha em nós a fraternidade. Porque a fraternidade, ela retira de todos os âmbitos o supérfluo. E ela então oferece aquilo que o outro necessita. Então nós estamos vivenciando esses momentos que são de grandes testemunhos para todos nós. E é por isso que nós não podemos de forma alguma julgar ninguém, porque todos nós estamos passando por nossas lutas para o reajuste com as leis de Deus. Então, quando Jesus nos disse, não julgueis, em toda parte nós surpreendemos os que prevalecem do aviso, que nos acautela contra os desastres da intolerância, para cobertarem a viciação e má fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Queridos irmãos, é necessário que a gente reflita muito em tudo aquilo que nós temos rogado a Deus, aquilo que temos recebido, e lembrando que Jesus nos diz: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Isso mostra o grande valor do bem, da caridade, sem apegos, mas mostrando que o pensamento elevado junto ao Evangelho, nós realizamos todo dia o culto do despreendimento, da gentileza, que vai nos auxiliar, ampliando o nosso olhar para a necessidade de estarmos com o nosso irmão. Nós estamos no mundo vivendo as duas condições, a do homem e a do espírito. Do homem, Jesus já tinha nos recomendado: dai a César o que é de César. Mas nós não podemos esquecer que as palavras do curso, durante séculos e séculos, precisam receber interpretações que sejam mais adequadas aos interesses do espírito e não aos interesses das pessoas, dos homens. E a doutrina espírita hoje, ela brilha
porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. E este, queridos irmãos, é o nosso papel. E mais uma vez, a gente gostaria de terminar nossa fala com esse item do Evangelho. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, meus queridos irmãos, não podemos, de forma alguma, mudar o nosso olhar, a não ser para as aquisições divinas. Nunca esqueçamos, somos espíritos em busca de experiências espirituais. E que Jesus, nessa manhã gloriosa, possa nos auxiliar, especialmente com a paz, trazendo dos recursos divinos da natureza tudo aquilo que necessitamos, a fim de que nós possamos receber as energias necessárias para que nós venhamos a reconstruir em nosso pensamento as vibrações de amor e de gratidão. Assim, com alegria de recebermos este passe amigo, pedindo a Jesus que leve até os nossos entes queridos e que possamos também rogar pela fluidificação das águas. Senhor, dai-nos força e coragem para que possamos trabalhar todos os dias o nosso pensamento de gratidão por estes momentos que recebemos. Obrigado, Jesus, que a doce paz esteja com todos nós. Amados irmãos, nesta hora alvissareira do Evangelho, deixe nos corações de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.